Um dia, milhares de pessoas viviam aqui. No outro, não havia mais ninguém. Nenhum corpo, nenhum vestígio de fuga apressada. Apenas casas vazias, objetos largados, como se os moradores tivessem evaporado no ar. O que pode levar uma cidade inteira a desaparecer sem deixar rastros? Ao longo da história, algumas comunidades simplesmente sumiram, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. Algumas foram tragadas pela natureza, outras podem ter sido vítimas de ataques ou desastres inexplicáveis, e algumas parecem ter desaparecido como se nunca tivessem existido. E antes de continuarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui sempre trazemos curiosidades e mistérios como esse. E se você curte histórias de cidades fantasmas e mistérios sem solução, já deixa o like e comenta qual dessas histórias você acha mais intrigante. Agora, bora explorar alguns dos desaparecimentos mais misteriosos da história. O desaparecimento de Roanoke, a primeira grande colônia fantasma da América. Nos Estados Unidos, uma das histórias mais famosas envolve a colônia de Roanoke, fundada em 1587, na atual Carolina do Norte. Essa era uma colônia inglesa, parte dos planos da rainha Elizabeth I para expandir seu domínio no Novo Mundo. O governador John White deixou a colônia para buscar suprimentos na Inglaterra e, ao retornar 3 anos depois, encontrou tudo abandonado. 115 pessoas haviam desaparecido sem sinal de luta ou invasão. Não havia corpos, nada parecia ter sido saqueado. O único indício era uma palavra entalhada em uma árvore: Croatoan. Seria uma pista deixada pelos colonos? Alguns acreditam que eles tenham se integrado à tribo indígena Croatoan. Outros teorizam que foram vítimas de ataques, doenças ou até de um desastre natural. Mas o que mais alimenta o mistério é que, ao longo dos anos, a palavra Croatoan apareceu em várias outras situações bizarras. Edgar Allan Poe, pouco antes de morrer, teria murmurado essa palavra. Um navio desaparecido em 1912 tinha Croatoan rabiscado em seu diário de bordo. Coincidência ou algo mais? A aldeia inuit de Anjikuni, uma cidade fantasma na neve. Agora vamos para o Canadá, onde um caso ainda mais estranho foi registrado nos anos 1930. No remoto território de Nunavut, um caçador chamado Joe LaBelle buscava abrigo em uma aldeia inuit chamada Anjikuni. Mas ao chegar, ele encontrou um silêncio assustador. Todas as cabanas estavam vazias, os alimentos ainda estavam nas panelas, e os trenós de cães estavam ali. Mas os cães haviam morrido de fome. Era como se toda a aldeia tivesse desaparecido de uma hora para outra. O mais estranho? Túmulos no cemitério haviam sido abertos e estavam vazios. Nenhuma pegada, nenhum sinal de luta. Algumas teorias falam de abdução alienígena, fenômenos sobrenaturais ou migração forçada. Mas até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu em Anjikuni. Roer Verde, o caso brasileiro do século XX. O Brasil também tem sua própria cidade fantasma misteriosa. O caso de Roer Verde, supostamente ocorrido nos anos 1920, conta que uma pequena vila inteira desapareceu completamente sem qualquer vestígio. Segundo relatos, um grupo militar teria chegado ao local e encontrado casas abandonadas, comida servida ainda quente, e um estranho aviso rabiscado em uma lousa: não há salvação. O problema desse caso? Não há registros históricos concretos sobre a existência dessa cidade. Alguns dizem que a história de Roer Verde pode ser apenas um mito urbano brasileiro, mas até hoje há quem acredite que uma vila inteira simplesmente desapareceu sem explicação. Outros desaparecimentos intrigantes. Além dessas cidades, o mundo tem muitos outros exemplos de desaparecimentos misteriosos. Dá uma olhada nesses casos. Floresta de Tunguska, 1908. Um evento explosivo de origem desconhecida devastou 2.000 km² da Sibéria, e algumas vilas remotas sumiram do mapa. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ilha de Bermeja, México.
Aparecia em mapas antigos. Mas quando pesquisadores foram procurá-la no século XX, não havia mais nada ali. Como uma ilha simplesmente desaparece? A cidade submersa de Pavlopetri, Grécia, descoberta no século XX, essa cidade inteira foi encontrada debaixo d'água, mas ninguém sabe exatamente como ou por que ela afundou. O que causa o desaparecimento de cidades? Existem várias razões possíveis para o desaparecimento de cidades ao longo da história. Desastres naturais como terremotos, tsunamis e erupções podem dizimar comunidades inteiras. Conflitos, epidemias e mudanças climáticas também podem forçar populações a abandonarem suas casas rapidamente. Mas há casos onde nenhuma explicação lógica parece se encaixar, deixando espaço para teorias bizarras, de portais dimensionais a experiências secretas do governo. E agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas histórias você achou mais assustadora? Será que alguma dessas cidades pode ter sido levada por algo além do nosso entendimento? Deixa aqui nos comentários sua teoria, e se ainda não deixou o like, agora é a hora. Se inscreve no canal para mais mistérios como esse e até o próximo vídeo.